tema da mensagem hoje é discernindo o corpo de Cristo. Amém? A mensagem será bem temática, a Santa Ceia do Senhor, porque eu acredito que nós precisamos compreender de forma espiritual esse movimento que nós fazemos todos os meses, ceando. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Eu vou ler o 26. Paulo diz assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come, presta atenção aqui, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando nós somos julgados e somos repreendidos pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo. Amém? Pode se assentar, fica à vontade. Senhor, nós te damos glória, graças, louvor, honra. Fala conosco, ministra o nosso coração, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Levanta sua mãozinha assim, fala assim: fica à vontade, Jesus. Fala comigo, Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero que você preste atenção nessa parte do texto que diz que o que come indignamente, o que come e bebe indignamente, ele come e bebe para a própria condenação, porque não discerniu o corpo do Senhor. E eu quero me basear hoje no entendimento do que é o corpo do Senhor, porque se nós não discernirmos o corpo do Senhor, comer e beber será para a nossa condenação. Então é importante discernir o que é o corpo do Senhor. A Bíblia diz que por causa disso há muita gente fraca e doente. Quem conhece muito crente fraco aí, irmão? Quem conhece crente doente? Crente que está há 10 anos na igreja e não cresce, está sempre doente espiritualmente, está sempre fraco, caindo no pecado, volta, não tem vida com Deus, não cresce na graça, não cresce no conhecimento, não avança, não amadurece. Por causa disso, há muitos entre vocês fracos e doentes, e até aqueles que dormem, estão mortos. E aí ele continua dizendo: se nós julgássemos a nós mesmos, ou seja, temos uma dificuldade muito grande de olhar para dentro de nós mesmos e rever conceitos e rever valores. Nós somos muito bons de olhar para o outro, de apontar o dedo, de julgar as pessoas, mas nós somos muito difíceis de fazermos julgamentos sobre nós mesmos. Então nós precisamos que a palavra de Deus faça isso, nos repreenda, nos corrija, para nós não sermos condenados com o mundo. Irmãos, o ato de cear é um sacramento, e é uma prática mal entendida nos nossos dias. A ceia é uma prática mal entendida e é um dos maiores problemas da igreja hoje, sabia disso? É como ler a Bíblia sem o Espírito Santo,
cear sem entendimento, sem o sacramento, é como ler a Bíblia sem o Espírito Santo. Pois os elementos da ceia, o pão e o vinho, eles representam uma construção de fé. E se nós não compreendermos a reunião que a gente faz, ela mais faz mal para nós do que bem. Tem gente que depois que foi para a igreja ficou pior do que antes. E tem familiar que fala: eu não quero ser crente, jamais. Porque para mim ser crente, me tornar a pessoa que eu vi no outro, para ser pior, porque ficou pior depois que foi para a igreja. E isso é um fato muitas vezes na vida de muita gente que está preso a uma religiosidade. E a Bíblia diz, no mesmo texto que fala da ceia, 1 Coríntios 11, só que lá em cima, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: entretanto, eu vou lhes dizer algo, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Olha Paulo falando, o contexto é a ceia, e ele está dizendo: a reunião de vocês mais fazem mal para vocês do que bem. E olha o que acontecia. Por que que Paulo disse isso? E isso aqui acontecia, e na verdade ainda acontece. Olha o versículo 20, ele diz assim: de sorte que quando vocês se ajuntam num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes porventura casas para vocês comerem e para beberem? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que vos direi? Louvar-vos-ei a vós mesmos? Nisto não vos louvo. Irmão, isso é uma paulada. Por isso que a ceia precisa ser entendida na visão do sacramento. O que é o sacramento? Tem pastor, né? Tem coisa que a gente tem que explicar, né, irmão? O que é um sacramento, pelo amor de Deus? O sacramento é uma coisa que toda vez que eu pratico, acrescenta virtude na minha fé. Sacramento acrescenta virtude. Então, participar da ceia tem que acrescentar virtude à minha fé. Por isso que o partir do pão era algo fundamental na doutrina dos apóstolos. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 2, no maior avivamento da igreja. A Bíblia diz no versículo 42 de Atos 2, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, vírgula, dizia assim: na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diga comigo, irmãos: comunhão, partir do pão e as orações. Então isso aqui era um modo litúrgico do culto. Toda a alma havia temor, muitas maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos, todos que criam estavam juntos. Irmão, a igreja crescia, e a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, havia uma unidade na igreja. E era assim, irmão, que a igreja testemunhava o seu compromisso com a doutrina. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina. Como? De que forma havia uma expressão da perseverança da doutrina? Comunhão, partir do pão e oração. Você vai encontrar nas escrituras, todo momento em que a igreja se reunia e havia um avivamento, comunhão, partir do pão e orações. Você não vai encontrar na Bíblia modelos de campanha, você não vai encontrar ferramentas variadas para fazer a igreja crescer. Você não vai encontrar nada disso na Bíblia. Isso é criação de homens. Você só vai encontrar uma forma: doutrina. E o modo de vida da doutrina: comunhão, partir do pão e oração. Eu vou repetir:
Qual que é o modo de vida da doutrina? Comunhão, partir do pão e orações. Tudo que a igreja fazia era a doutrina que era traduzida na comunhão. Irmãos, a comunhão é o ministério do Espírito Santo. Gente, preste atenção. O amor do Pai é revelado na graça pelo Filho. E como é que é transmitido? Na comunhão do Espírito. A comunhão é o ministério do Espírito Santo. Então, sem comunhão, não há Espírito Santo. Sem comunhão, grava isso, porque você pode se achar cheio do Espírito Santo, mas se não tem comunhão, não tem Espírito Santo. A revelação de Deus não é individual. A revelação de Deus não é para um indivíduo, como nós aprendemos com a religião. Vem buscar o teu milagre, o que é o teu sonho, o teu projeto de vida, bota aí no papel, traz aqui, eu vou levar para um monte, eu vou orar e Deus vai te dar tudo que você está pedindo. Isso aí é individual, isso é paganismo, como eu falei aqui na oferta. Os pagões buscam essas coisas. Vocês buscam o reino e a justiça. E quando fala de reino e justiça, é coletivo. Tem a ver com comunhão. Por isso que a revelação de Deus é para a comunhão. Tudo que vem da revelação do Abba tem a ver com a comunhão. Onde não há a consciência da revelação pela unidade do corpo, não há revelação. E se não há revelação, há apenas argumentos de espiritualidade, mas não há revelação. O que eu estou pregando para vocês hoje é revelação. Irmãos, tudo que a igreja não busca pelo aperfeiçoamento das relações é apenas argumentação religiosa que está cheia de dogma. Se nós não trabalharmos pelas relações humanas, nós vamos cair em argumentação religiosa, dogmas. E as pessoas estão carregadas de dogmas religiosos e chamam isso de doutrina. Tá bom, vou explicar o que é um dogma, pastor. Explica aí para a gente entender melhor. Dogma é o que eu penso, a partir do que eu penso é uma verdade inquestionável. O que é uma pessoa dogmática? É uma pessoa que não aprende. Ela já é a dona da verdade. Ela já tem o conceito de tudo. Então ela é dogmática. Ninguém muda o pensamento dessa pessoa. Então o religioso é dogmático. Ele não aceita estar errado. A sã doutrina não é dogmática. A sã doutrina é para fundamentar as relações humanas, para que o homem tenha comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Quem está entendendo, diga amém. E é através disso que a nossa alegria se torna plena. É através disso que a nossa alegria se torna completa. João 15:10, Jesus disse: se vocês guardarem os meus mandamentos e permanecerem no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vocês e o meu gozo seja completo, pois o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, pois ninguém tem amor maior do que esse, aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então, irmãos, a doutrina é importante para nós entendermos que nós precisamos ser inseridos aonde? Na comunhão. A doutrina é para me inserir
aleluia, se você guardar os mandamentos, a doutrina, se vocês guardarem os mandamentos, você vai permanecer onde? No amor. A doutrina guardada, os mandamentos guardados, vai me inserir no amor, que vai me inserir na comunhão, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis, e aí vocês vão permanecer no gozo, na alegria, na comunhão, pois ninguém tem amor maior do que esse, que é um dando a vida pelo irmão. Permaneça nos meus mandamentos, doutrina, para ser inserido onde? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a forma original de nós desenvolvermos a nossa fé. Posso ouvir um amém? Irmãos, e quando eu falo de oração, eu estou falando de oração, não estou falando de súplica. O que é oração? Oração é quando não tem a ver comigo, não tem a ver com o outro. A súplica é quando tem a ver comigo. E muitos de nós, a gente não ora, a gente suplica. Oração só é oração quando eu oro por outro, que não seja eu. Quem está entendendo, diga amém. Porque tudo é comunhão. Você está entendendo, irmãos? Porque tudo é relação. A oração começa a fazer sentido quando primeiro você enxerga Jesus como Cristo. Ele é o Salvador. E aí a tua oração, enxergando Jesus como Salvador, ela tem mais conotação de intercessão, tem mais a ver com o outro do que com você. Porque se Jesus é o Salvador, eu vou começar a orar para Ele salvar quem precisa ser salvo. Você está entendendo, irmãos? Pastor, mas eu não posso orar por mim, eu não posso orar pela minha vida, tal. Olha o que a Bíblia diz. De onde vem, Tiago 4:1, de onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? Hein? Porventura não vem dos deleites que guerreiam nos membros de vocês? Vocês cobiçam, vocês matam, vocês são invejosos. Por isso que vocês não podem alcançar. A Bíblia diz que vocês combatem, vocês guerreiam, e vocês pedem e não recebem. Pedis, versículo 3, e não recebeis, porque pediu mal. E aí ele explica o que é pedir mal. Pediu para gastar no próprio deleite. Sabe aquela oração que você dobra o joelho e fala: Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero a casa própria, me abençoa com um terreno, me abençoa com um carro novo. Senhor, eu quero trocar um carro, que é aquele carro. Senhor, eu preciso de um ar-condicionado. Não, porque agora eu preciso do airbag duplo. Senhor, em nome de Jesus, essa semana minha oração é que, Senhor, me ajude a conquistar a minha bênção. Eu vou dar testemunho no seu altar. Se o Senhor me der um carro novo, eu vou, olha, o Senhor, vou fazer até uma oferta. Eu vou até fazer uma oferta para ver se dá uma ajudinha, para ver se o Senhor dá uma adiantada no processo. Você é espertinho. Aí Deus está olhando e está falando: você é um cobiçoso. Sabe qual que é o seu problema? Os seus deleites. Eles guerreiam nos seus membros. Aí sabe o que a pastorzada faz? Fazer campanha para alimentar isso. Fazer uma campanha no culto do milagre, da bênção já. E aí chama você, e você vai. Você fala: não, agora eu vou receber. Você percebe, irmãos, que essa ideia está contrária às Escrituras? É só ler os textos. Você não vai encontrar um texto bíblico, Jesus incentivando você. Pelo contrário, está dizendo o seguinte aqui, o Tiago está dizendo o seguinte: você pediu mal, camarada, porque você pediu para você mesmo. Aleluia. A gente tem que estar no centro da vontade de Deus.
propósito, o cumprimento do propósito de Deus está na comunhão. Ele me transforma para que eu possa ter comunhão. Até um conceito de comunhão precisa ser entendido no nosso meio. Presta atenção que eu vou falar aqui. Que às vezes a gente chama de comunhão o quê? Churrasco. Vamos fazer uma comunhão. Aí vai lá, churrasco. É ou não é? Quem já viu comunhão dessa forma? Churrasco é comunhão. Hoje na igreja teve um café da manhã, ó, comunhão. Tem que ter coisa para comer, tem que ter partido do pão para ser comunhão. Eu concordo com você. Mas o que eu não concordo é que às vezes a gente pensa que comunhão é pizza, é churrasco. Só que o ímpio também faz comunhão. O ímpio também come churrasco e pizza. E por causa disso o ímpio tem comunhão? Eu vou explicar para você o que é comunhão. Comunhão não é quando a gente se reúne em grupo não e come junto. Isso não é comunhão não, irmão. A comunhão ela começa com Deus. Por isso que parte da doutrina. Doutrina vem primeiro, depois é a comunhão. Porque a minha relação com Deus vai me habilitar para estar no churrasco. O churrasco é importante, irmão. Pode fazer e me chamar. Estou aí. Faz o churrasco, vamos embora. Mas só vai ter sentido se eu tenho comunhão com Deus. Se eu estou inserido na doutrina. Porque você pode ir para tal da pseudo comunhão no churrasco na casa do irmão, e aí você chega lá, os irmãos estão falando mal uns dos outros. Não está falando mal do pastor, né, irmão? Aí que o negócio fica pior, né? Que não toqueis nos meus ungidos, olha aí. Aí o cara vai para a comunhão e tá lá os caras na comunhão falando mal um dos outros, contando piadinha suja, falando como se fosse ímpio, dando risadinha de coisa que Deus não gosta. Ah, estava na comunhão. Nossa comunhão do Satanás, do inferno. Porque a verdadeira comunhão é aquela que onde eu estou inserido, eu estou ali para ser luz. Quando alguém faz alguma coisa, eu estou ali para dizer assim, ó irmão, vem cá. Não é assim, Deus, olha, a palavra de Deus, deixa eu orar por você. Você está entendendo? Eu estou ali para ser luz, para ser o conselho. Quando alguém falar mal de alguém, eu falar, irmão, vem cá, senta aqui. Ó, sabe o que a Bíblia diz? Se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai até ele, porque nenhuma oferta você pode pôr no altar. Que a Bíblia também diz o seguinte, vai tu e o teu irmão só, e ganha o teu irmão. Depois, se ele não te ouvir, você chama a testemunha. Irmão, o caminho é esse. Você já conversou com o irmão que você está falando dele? Não conversei. Então você está pecando e falando dele aqui para nós. Vai lá, eu vou orar por você agora, Deus vai te capacitar. Essa pessoa está na doutrina, e essa pessoa está preparada para a comunhão, porque na comunhão ela vai ser luz. Quem está entendendo o que eu estou falando? Vou dar um outro exemplo. Precisa existir na comunhão devoção? No meio dos irmãos, para a gente construir comunhão, todo mundo tem que estar devoto? Sim ou não? Não. A comunhão é para construir o que não tem, a devoção. Então eu preciso da doutrina para estar na comunhão, porque é justamente a luz que ilumina no lugar escuro, está sobre mim, que me habilita a estar inserido no meio dos irmãos, e no meio dos irmãos eu ser a luz que precisa. Todo mundo não precisa ser perfeito. Eu preciso ser luz para estar lá. Agora a comunhão que a gente imagina muitas vezes é, vamos se reunir, vamos comer, vamos fazer, e chamar isso de comunhão. Muitas vezes não é comunhão. Porque se você não está inserido nos mandamentos, na doutrina, se você não tem zelo com a verdade do Evangelho, a sua reunião mais faz mal do que bem. É o texto que nós lemos. Essa reunião de vocês aí mais faz mal do que bem, porque vocês comem apressadamente, ou seja, o propósito de vocês é o ventre de vocês. Vocês estão pensando em vocês mesmos. Por isso que vocês falam mal uns dos outros.
porque você é ressentido, é magoado, e você está vomitando a sua alma ali naquele lugar, porque você come apressadamente, porque você pensa em você mesmo. Você não tem a capacidade nem a sensibilidade de olhar para o outro. Não tem uma mente nem uma consciência de comunhão. Você está na reunião, mas não tem comunhão, porque quem tem a consciência de comunhão promove unidade entre as pessoas, não divisão. Nem um aleluia? Não, dá um glória a Deus aí, vai, me ajuda. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 22. Jesus chama os discípulos e fala: chegou porém os dias dos ázimos, importa sacrificar a Páscoa, tá? Chegou o dia da Páscoa. Aí olha só, e mandou Pedro e João dizendo: ide e preparai a Páscoa para que comamos. E eles perguntaram: onde queres que preparemos? Onde queres que preparemos? Irmão, presta atenção no que eu vou dizer agora. Quando Deus te mandar fazer alguma coisa, não pergunta o quê? Pergunta onde. O onde é mais importante do que o quê. Você pode repetir comigo? Diga: o onde é mais importante do que o quê. Amém? E tudo que Deus faz sobre um onde. Deus faz sobre um fundamento. A casa do tolo que é construída sem fundamento, ela termina em ruína com o vento, com a tempestade. Porque o tolo pensa que o principal da vida é fazer. O tolo pensa que o principal da vida é construir. Mas o principal mesmo é o onde. O reino de Deus que nós aprendemos é que fazer só tem importância se está sobre o fundamento, se existe um onde. Então Jesus falou para os caras: olha, vai lá, vai estar tudo preparado, vocês vão preparar a Páscoa, mas vocês vão chegar lá, vai estar tudo preparado. E aí eles perguntaram: onde? Ele vai falar: ó, você vai aparecer um homem com um cântaro, vocês vão seguir o homem com o cântaro, eles vão levar você até uma casa, o dono da casa vai abrir a casa e já vai estar tudo preparado, então vocês vão preparar a Páscoa. Aleluia. Qual foi a primeira pergunta que Deus fez para Adão depois da queda? O que é que você fez, Adão? Foi isso? Adão caiu, comeu do fruto proibido. Aí Deus vem para a visita do Éden. Qual que foi o questionamento de Deus? O que é que você fez, camarada? Olha o prejuízo. Foi isso? Onde é que você está, Adão? Escute o que eu vou dizer agora. Antes do homem errar, primeiro ele muda de lugar. Por isso que a pergunta é: onde você está? Porque, irmão, o problema do erro é que você saiu do lugar, por isso que você errou. Você está entendendo? Um homem abençoado por Deus é aquele que está no lugar certo. Tudo que ele faz é abençoado, sabe por quê? Porque ele está no lugar certo. A desgraça vem mesmo quando você faz até a coisa certa, mas se você está no lugar errado, irmãos, se a base é errada, se o fundamento é errado, há uma desgraça. Que você pode estar fazendo a coisa certa, com a motivação errada, que se a base não é, se o fundamento não é Jesus, você pode estar fazendo a coisa certa, para Deus é iniquidade. Por isso que eu falei num podcast esses dias, onde Jesus diz que muitos dirão naqueles dias: curamos, profetizamos, fizemos sinais e maravilhas no teu nome. E ele vai dizer assim: eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. E aí eu questionei: é iniquidade curar, expulsar demônios em nome de Jesus, pregar em nome de Jesus? Bom, para Deus é iniquidade, porque a motivação do coração
é que vale diante de Deus. E você pode estar fazendo a coisa certa, se a motivação do coração está errada, se a base, se o fundamento, onde eu estou, ainda que você faça a coisa certa, para Deus é iniquidade. O que Deus falou para Abraão? O que motivou Abraão a se mover sobre a palavra de Deus? Foi uma palavra de Gênesis 12, onde o Senhor diz assim para Abraão: sai da tua parentela, sai do meio da tua terra, sai da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então eu fartiei uma grande nação, eu abençoarei, eu te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Sabe o que Deus falou para Abraão? Sai desse lugar que você está aí, vai para onde eu tenho reservado. Sai do teu lugar e entra no meu onde. Você já leu na Bíblia quando Jesus orou por nós? Já leu a oração de Jesus por nós? Quando Jesus ora por nós, qual que foi a oração dele por nós? Ele disse assim: Pai, o meu desejo é que eles sejam grandes. Foi isso? Foi assim que ele orou, irmãos? Pai, que eles sejam ricos e famosos. É isso que você leu? Pai, que eles vivam todos os desejos dos seus corações. Foi isso? Não, isso você ouviu da pastosada, não de Jesus. Pai, que eles tenham a casa própria, que eles tenham conforto. Pai, que eles tenham estabilidade, para que o seu nome sejam glorificados na vida deles. Foi assim que Jesus orou por nós? Não, isso aí você vai ouvir o marqueteiro orando, mas você não vai ouvir Jesus, você não vai ler Jesus orando isso. Foi assim que Jesus orou: Senhor, exalta o ministério deles, para que eles tenham mais de 5.000 membros na sua igreja. Faz o nome deles soprar na terra, para que eles tenham honra, para que eles sejam vitoriosos. Resolve todas as necessidades deles, para que eles sejam felizes. Foi isso que Jesus orou, irmão? Não, mas isso tudo você vai ouvir dos falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres. Eu já vou ler a oração de Jesus para você, mas antes eu quero ler qual era o desejo de Jesus. Quem sabe qual é o desejo de Jesus para nós? João 14, versículo 2, ele diz assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, mas eu vou preparar um lugar. Diga para mim. Ele foi preparar o lugar. Diga assim: existe um lugar. Você está entendendo que tem que ter, você tem que estar no lugar certo? Então não pergunta o que, pergunta onde, porque tem um lugar. Olha o versículo 3: e quando eu for, eu vou preparar o lugar, e eu verei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Qual que é o lugar? Onde Jesus está. Para que onde ele estiver, eu também esteja. Eu vou repetir: qual que é o lugar onde ele está? Para que onde ele estiver, eu também esteja. Agora olha a parte da oração de Jesus por mim e por você. Ele está lá no monte, orando, intercedendo por nós, dizendo assim, versículo 6 de João 17: manifestei o teu nome aos homens que ao mundo me deste, eram teus e tu me destes, guardaram a tua palavra, agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras e tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em tendo-os guardados aqueles que tu me destes,
e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eu não sou do mundo, como eu do mundo também não sou. Eles não são do mundo. Então santifica-os na tua verdade, e na tua palavra é a verdade. Assim como tu enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer. Agora entra aí você. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, em mim, eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo que creia que tu me enviaste, eu lhes dei a glória que em mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Perceba a insistência. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam o quê? Perfeitos em unidade, para que o mundo então conheça que tu me enviastes a mim e que tu tens amado a eles. Aleluia! Irmão, como é que o mundo vai crer que Jesus nos enviou? O mundo só vai crer quando nós formos perfeitos em unidade. Aleluia! O mundo vai crer quando nós formos um com Deus, uns com os outros, membros do mesmo corpo, onde Cristo é o cabeça e nós somos membros uns dos outros. Por isso que Jesus é o fundamento do onde. Ele é o fundamento do onde o quê? Do onde sobre tudo que devemos construir na nossa vida. Jesus é o fundamento de tudo, de tudo, de tudo. Esse fundamento, Jesus, é revelado aonde? Na unidade coletiva. Jesus é revelado. Por isso que eu falo para você. Você pode orar, você pode se trancar, irmão, você pode fazer o que você quiser. Se não tem unidade, Jesus não é revelado na sua vida. Você já viu gente assim? Gente que se tranca na oração, que vai para monte, que vai não sei aonde, mas é ressentido. Não consegue perdoar o parente que fez mal para ele. Não consegue ter comunhão com os irmãos, porque a santidade dessa pessoa é tão grande, não consegue nem olhar nos olhos das pessoas, porque tem mágoa, tem rancor. Mas ora, eu não sei que oração é essa que não muda a pessoa. Deus só pode ser revelado na comunhão. Por isso que o processo que acrescenta na fé, comunhão, partir do pão, aí sim oração. Que a gente vai orar com significado. A gente vai orar com propósito. Você já viu as pessoas dizendo, não, tem que orar para Deus tirar da igreja aquela pessoa. A pessoa está orando, eu já vi gente fazer isso. Eu vou orar para Deus fazer a limpa, mandar embora as meia dúzia que eu não gosto, que para mim é o Satanás aqui nesse lugar, mas eu já vi gente fazer, eu vou dobrar o meu joelho e o meu Deus vai limpar, que vai mandar embora essas carniças. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Não, essa pessoa, irmão, desculpa, não sabe nada de oração. Porque para ter oração, primeiro você tem que passar pela comunhão. E na comunhão não importa quem é o outro. Por isso que eu falei que no ambiente de comunhão não precisa ter devoção. Você tem que entrar lá para ser luz. Tem fofoquinha lá no churrasco e você está lá para ser luz. Para, sabe? Manifestar a glória de Deus. Porque era isso que Jesus fazia, não é? Não é? Os discípulos estavam lá discutindo quem era o maior, quem não era. E Jesus estava lá na comunhão. Na comunhão tinha essas coisinhas aí, essas coisas besta,
de crente imaturo, de gente mal resolvida. E Jesus estava lá no meio e falava assim: ei, vocês não estão entendendo nada. Quer ser o maior, cabeção? Seja o menor. Seja como quem serve. Isso é comunhão. Jesus tinha comunhão com o Pai. Ele estava habilitado para estar no meio dos irmãos, fazendo com que a comunhão tinha sentido. Porque no meio dos irmãos vai ter gente mal intencionada, mal resolvida, gente imatura, gente vai ter lá, irmão, não tem como. A pergunta é: você é luz para estar na comunhão? Que não adianta você orar, você pode orar até a vinda de Jesus. Se o teu coração é um coração que você não consegue perdoar, você não consegue amar, você não consegue abraçar, se você faz a curva no corredor para não encontrar o irmão que está na igreja, porque você não gosta dele, irmão, você não sabe nada de Deus na sua vida, a tua oração não passa do teto, meu filho. Isso aqui é verdade. Quem está entendendo? Agora vamos voltar para a pergunta do onde. Os caras perguntaram para Jesus: onde? Eles não perguntaram o que, eles perguntaram onde. Lucas 22, 9. E eles perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água. Você vai seguir ele até a casa em que entrar. Então direis ao pai de família da casa: aleluia, o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Então ali fazei os preparativos. Não, gente, isso aqui é muito poderoso. Eu não sei se você já sentiu o peso da revelação. Quem é o homem com o cântaro de água, gente? Jesus fala para os discípulos assim: segue o homem, ó, vocês vão preparar a ceia, a gente vai ter uma comunhão. O seguinte, vocês vão seguir o homem com o cântaro. Eles perguntaram onde? É o seguinte, onde assim? Funciona assim, para você chegar no onde, vocês vão seguir o homem com o cântaro de água. Quem é o homem com o cântaro de água? O Espírito Santo, que testifica no nosso coração a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a gente é lavado pela palavra. Então um homem com cântaro de água é o Espírito Santo. Se eu não for lavado pela palavra, a Bíblia diz, irmãos, que Deus não tem parte. Jesus disse: eu não tenho parte com você. E se eu não tenho parte, eu nunca vou saber onde. Então eu preciso ser lavado pela palavra. Então segue o Espírito, segue o Espírito Santo, o homem com o cântaro de água. Pois a palavra é tomada, é dirigida, é revelada pelo Espírito Santo. E vai me revelar o quê? Vai me revelar o onde. Onde? Olha só, Jesus, sendo o Filho de Deus, é guiado pelo Espírito Santo em seu coração para revelar ao nosso coração o propósito da palavra. A maior desgraça no meio do cristianismo hoje é um bando de crente que usa a palavra para tentar ordenar a Deus. Gente que não medita na palavra para ouvir. Gente que medita na palavra para pregar para Deus. Gente que vai para a Bíblia e vai dizer: Deus, mas não está escrito, fazer prova de mim, olha aí, eu quero ver, Senhor, cadê? O Senhor não prometeu. Aí a gente chama de promessas os desejos do nosso próprio ventre. Quem ensinou a gente a pensar assim? Deus tem uma promessa na sua vida. O que você pensa? Fala a verdade, irmão. Olha o que Pedro fala sobre as promessas de Deus. Quer entender sobre as promessas reais de Deus para você? Então vai, lê comigo. 2 Pedro 1, versículo 3. Você só acompanha comigo, depois você lê na sua casa. Olha só, 2 Pedro 1, 3. Isso aqui é para você entender sobre as verdadeiras
promessas, que não é o que a religião te ensinou. Promessa não tem a ver com o que você acha que é bom para você, o que você deseja, o que você acredita. Promessa é isso aqui: visto, versículo 3, como o seu divino poder, Ele nos deu o que diz respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado as suas grandiosas promessas. Para que, meu Deus do céu? Para que por elas nós fiquemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. A promessa é para tornar você participante da natureza divina, para que você não seja mais corrupto. Então vou te fazer uma pergunta, seja sincero. Seja sincero, irmão. Toda vez que você medita nas promessas de Deus, pense, você busca nas promessas de Deus a expectativa do que você tem para receber? Ou você busca nas promessas de Deus o entendimento do que você tem para oferecer? Quer que eu repita a pergunta? Toda vez que você medita nas promessas de Deus, a sua expectativa é o que você tem para receber das promessas? Ou é um entendimento do que você pode representar e oferecer ao mundo? Fala a verdade. Você medita no que tem para receber, é ou não é? O que está sendo pregado hoje é uma palavra que nos leva a entender o que nós temos para oferecer ou o que nós temos para receber. Sabe o que tem sido pregado hoje? Em muitos lugares? 2 Timóteo 4,3. Virá o tempo, e ele está falando dos últimos tempos. Nós estamos vivendo. Não suportarão a santa doutrina, havendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e então se desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Aqui, graças a Deus, não acontece isso. Que você vem aqui porque você já sabe que a gente fala, né? Aí tu vem. Mas acontece muito quando eu vou pregar em algum lugar e eu começo a pregar o que eu estou pregando aqui, a pessoa levanta e sai do culto. Não suporta a doutrina. Por isso muitos procuram doutores e mestres que vão dizer as coisas que eles querem ouvir. Gente que vai dizer que promessa de Deus é carro zero, casa própria, dinheiro, bens, riquezas, honra, recompensa. Doutores conforme suas concupiscências. O que é concupiscência? É desejo, irmão. Doutores que pregam conforme os desejos. Então as pessoas que buscam em promessas de Deus, na expectativa do que tem para receber, vão cair nas mãos daqueles que pregam fábulas. Porque a verdadeira revelação da palavra de Deus nos levará onde já está tudo preparado para aquilo que você vai fazer. De forma, irmão, que você não fará nada para obter o que você deseja, mas você fará tudo sobre aquilo que já está preparado. Perceba que Jesus fala o seguinte: vocês vão me preparar a Páscoa, mas já está tudo preparado. Aí eles falam assim: onde? Ele conta todo o processo. Segue o homem do cântaro, o homem do cântaro vai levar você para o dono da casa, e o dono da casa vai mostrar para você o lugar, e ali a gente vai cear. Quem é o dono da casa? Quem é o dono da casa, gente? Você vê a Trindade?
Cristo falando com os discípulos que o Espírito Santo vai levar eles até o dono da casa. E o dono da casa já tem um lugar preparado para a ceia. Uau! É nesse lugar que não vai ter carência. Você não está ali pelo trabalho. Você vai construir um ambiente visível de uma pessoa plenamente satisfeito, porque já está tudo preparado. Você não precisa preparar nada. A gente às vezes fica com aquela cabeça, né, irmão? Não, que eu preciso fazer a obra de Deus. Cara, a obra de Deus já está pronta. Você só precisa saber onde, para chegar lá e participar. O seu coração só precisa ser levado. Eu preciso de muito dinheiro para poder fazer tudo o que eu quero para a obra de Deus. Irmão, o recurso está no lugar. Você só precisa encontrar o lugar, o recurso está lá. Você está esperando o recurso vir para fazer? Não, você tem que encontrar o lugar. No lugar as coisas acontecem. Você está entendendo? É só seguir o homem da água, que ele vai te colocar diante do dono da casa. Aleluia. Jesus mandou, irmão, Jesus mandou seguir o dono da água, que vai te levar ao dono da casa. E quando você chegar, não pergunta, irmão, não pergunta para ninguém que tem que fazer, não, já está tudo pronto. Você só vai olhar e vai falar assim: onde é que é? Sabe qual que é o nosso problema? Vou falar. O nosso problema é que nós estamos trabalhando onde está tudo bagunçado, no lugar de trabalhar em favor daquilo que já está pronto. O religioso é aquele que está perdendo tempo construindo para si mesmo as coisas que já estão prontas. Qual que é o culto ideal, irmãos? É a música bem feita? É um som de qualidade? Telões de LED? Não, é efeitos especiais, fumaça, raios de luz. Há uma boa pregação. Não, tem que ter um bom pregador. O culto ideal tem que ter um cara que fala bonito. Não. Ou, sabe qual que é o culto ideal? É onde tem a revelação da palavra de Deus, que me põe sobre o lugar onde está tudo pronto, para que eu possa exercer o quê? Comunhão, partir do pão e orações. Esse é o culto ideal. A igreja não é o lugar para receber as coisas. Aqui tem uma mesa preparada. Olha para o teu irmão, diga para ele: aqui tem uma mesa preparada, querido. Sabe para quê? Para nós partirmos o pão, para nós desfrutarmos da comunhão, para que a partir disto, você e eu tenha revelações. Aleluia! Os discípulos foram onde Jesus falou. Eles seguiram o homem da água como Jesus falou. Eles entraram na casa onde estava o dono da casa, esperando como Jesus falou. Porque estava tudo pronto, estava tudo preparado para a ceia, como Jesus falou. Será se você consegue acreditar que tudo vai ser do jeito que Jesus falou? E que a gente não precisa improvisar? Olha para o irmãozinho do seu lado assim. De vez em quando pode, né, irmão? Não vou te cansar não. Olha para ele e fala assim: tudo vai ser do jeito que Jesus falou. Irmão, quanta bagunça a gente arruma de forma precipitada, quanta coisa fora do lugar. Tudo, sabe por quê? Porque nós idealizamos, nós produzimos a nossa teologia,
nós seguimos um caminho que não é o caminho do homem da água. Aí todas as condições já foram preparadas na eternidade. Irmão, pensa. Tudo já foi preparado na eternidade para que você venha, para que você fazer e viver, não de maneira individual, mas para que você possa viver na comunhão, no coletivo, porque Deus é revelado na comunhão. Por isso que tudo que a gente faz fora da comunhão, as coisas não são preparadas. Tem gente que pensa que a coisa está naquilo que você foi chamado para fazer. Por isso que a pessoa fala assim: meu ministério, Deus tem um negócio comigo, tá ligado? E aí Deus está me chamando. Irmão, quantas pessoas... Vou falar um negócio para você. Até hoje nenhuma igreja deu certo, que saiu daqui o cara falando assim: pastor, Deus falou comigo e eu vou sair para abrir uma igreja, Deus me chamou para um negócio assim, assim, assim. Eu falei: por quê? Para Deus tirar você daqui, para abrir uma igreja, nós aqui tem que estar em pecado, né, irmão? Porque Deus trabalha na comunhão. Para Deus tirar você dessa comunhão para fazer uma separada, é porque tem alguma coisa errada com a gente aqui. Será que você pode me dizer o que está errado com a gente? Vamos orar, sei lá. Família é isso, a gente briga junto, chora junto, se alegra junto. Não tem nada errado, não é que não. Propósito, Deus me chamou. Sabe, as pessoas que enxergam no individual pensam assim: meu ministério. Não, ele me chamou para eu ser o presidente do barraco. Isso é chamado de Deus, é honra. Chamado de honra. Aí o cara vai. Não dura, irmão. Não dura, o negócio fecha. Não avança. Não caminha. E olha que já aconteceu várias vezes. E eu não posso colocar uma igreja que fala: deu certo. Saiu daqui, abriu uma igreja e deu certo. Não tem uma que deu certo. E se tivesse dado certo, eu ia dizer: glória a Deus, é o que eu quero que dê certo mesmo. Mas quando a nossa cabeça, o nosso entendimento está fora do que é a realidade do reino, gente, é comunhão. Partir do pão. Não é a minha obra. O que Deus me chamou para eu fazer. Não tem a ver com você. Acho que ainda vai demorar um pouquinho. Vocês vão ficar aí. Vocês estão me acelerando, né? Tem bastante coisa ainda para me falar. Mas senta aí, fica à vontade aí. Tá de boa. Olha o teu irmão e fala assim: não tem a ver com você não, irmão. Deus tem um chamado, irmão. Sim, Ele tem. Mas o chamado tem uma plataforma. O chamado tem um fundamento. E se, irmão, se a casa não for edificada sobre esse fundamento, ela vai desabar. Aleluia! Por isso que Deus não nos dá só chamado, mas Ele nos dá dons e condições para construir. Mas se você não fundamentar no lugar certo, o que era para ser uma bênção, será uma maldição. A maldição não cai só sobre a sua cabeça, mas ela também cai sobre a cabeça daqueles que estão com você. Por isso é muito sério isso. Quando eu não entendo o significado da comunhão, toda vez que eu pego um pão e eu acho que ele é meu, irmão, o pão não é seu. Não existe gratidão quando você acha que o pão é seu. O que existe é senso de posse. Por isso que onde não tem comunhão, também não tem gratidão.
Eu vou repetir: onde não tem comunhão, também não tem gratidão. Quando você compreende isso equivocadamente, você compartilha aquilo que você acha que é seu. Você acha que está dividindo o pão que é seu. Tem gente que fala: eu estou fazendo caridade, eu estou dividindo. Não. Escute, o pão é nosso. O pão não é seu, o pão não é meu, o pão é nosso. Quando você entende que o pão é nosso, o que as pessoas chamam de caridade, você chama de justiça. Então, querido, mude essa mente que acha que você está ofertando o que é seu. Você não está ofertando o que é seu, você está comendo do que é nosso. Por isso que Jesus vai falar em Lucas 16:11, ele fala assim: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, porque quando essa vos faltar aqui, eles vos receberão nos tabernáculos eternos. Aí no versículo 11 ele diz: pois, se vocês não forem fiéis nas riquezas injustas, se vocês não forem fiéis, quem confiará as verdadeiras? Se no alheio você não for fiel, quem confiará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Sabe o que é isso, irmão? Ele está dizendo que se você não for fiel no alheio, o que é o alheio? O que você tem não é seu, o que você tem é nosso. Se você não for fiel no alheio, quem confiará as verdadeiras riquezas, as eternas a você? Por isso que quem reparte o que é seu, escute, quem reparte o que é seu nunca vai expressar gratidão no coração. Não ter gratidão no coração é sinal de que você está perdido e está fora do lugar. Você tem que compartilhar o que é nosso, não o que é seu. Pois quem está partindo o que é seu, está construindo sobre a sua própria plataforma. E aí você vai achar que os outros têm que ser gratos a você por aquilo que você faz. Aleluia! Quando você deveria ser grato por participar daquilo que é de todo mundo. Não, mas não estão me valorizando. Não, mas não sei o que. Não, mas olha, não sei porquê. Acho que estão me barrando. Que eu acho que as pessoas não me amam. Mas não sei. Para de compartilhar do que é seu e seja grato por participar do que é de todo mundo. Está entendendo? Quem constrói sobre a própria plataforma sempre será, escute, quem constrói sobre a própria plataforma será sempre uma pessoa magoada, ressentida, gente mal resolvida, principalmente carente, porque está sempre à espera do que os outros reconheçam do que está fazendo, irmãos. E aí entra a ironia, afinal de contas, você fez o sacrifício do pão que é seu, tadinho de você, repartiu do seu pão com todo mundo. Então você acha que o mundo, que as pessoas têm que valorizar você, tadinho. Quando você pegar o pão, dê graças no lugar certo, no fundamento certo. Então o pão é nosso, então o Pai é nosso, e até o pecado é nosso. Até o pecado é nosso. É, sim. Porque quando a pessoa pensa que o pão é dela, ela também pensa que o pecado é do outro. É sempre assim. E essa é a nossa tentação, achar que o pão é meu e o pecado é seu. Mas eu entendi que o pão é nosso, que o Pai é nosso. Então eu me livro da tentação de achar que o pecado é seu. Você já viu Neemias na Bíblia, irmãos? Quando ele levanta um clamor pelo povo, ele ora por ele fala assim: nós pecamos, Senhor, nós erramos, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. E o cara nem estava lá, ele estava vivendo em outro lugar, na província de outro reino, mas ele clama pelo pecado daquela nação que ele fazia, ele tinha uma origem ali.
Sabe o que acontece quando o pão é comido fora da comunhão? Quando você come o pão fora da comunhão, esse pão fortalece o seu orgulho, esse pão fortalece a sua carência, esse pão fortalece a sua ambição, a sua vaidade, o seu egoísmo. Esse pão fortalece a sua cobiça. O pão que é comido fora da comunhão vai formar em você um tipo de anticristo. O pão comido fora da comunhão, ele fortalece carne. Ele fortalece a carne, fortalece uma mente doentia. Agora o pão que é partido dentro da comunhão, a pessoa é tomada de gratidão e de entrega por amor. Esse pão comido dentro da comunhão alimenta, formando em você uma expressão de Jesus em você. E a partir disso, tudo que você fizer será bem sucedido, porque Cristo em você será a esperança da glória. E aí você vai dar fruto. Você entende que o sacrifício que é feito em favor da comunhão. Jesus não se entregou na cruz por culpa. Jesus não se deu por obrigação, mas a Bíblia diz que ele se fez pecado. Você entende? Porque até o pecado é nosso. Na comunhão, até o pecado é nosso. Você se entrega por amor. Você se torna um sacrifício. Você se faz pecado para salvar o irmão que está no pecado. João 10:17, Jesus disse: por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, eu tenho autoridade para torná-la, mas ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou, porque tenho poder para dar e tenho poder para tomar, a tornar. Esse é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Ele não foi obrigado. Jesus não foi obrigado, ele não foi por culpa, ele foi para a cruz por amor, em favor da comunhão. O cálice da nova aliança não está baseado em competências e em desempenho. O cálice da nova aliança está baseado em pecados perdoados. Eu vou repetir: o cálice da nova aliança está baseado em pecados perdoados. Por isso que o pecado do outro também é meu, porque eu carrego uma forma sacrificial de ver, perdoando e amando o meu irmão. Eu nem preciso que o meu irmão se arrependa para eu perdoá-lo. Tem gente que está esperando o arrependimento de alguém para dizer: eu só vou perdoar quando se arrepender. E eu quero te dizer, você não deveria esperar isso. Nós não precisamos esperar que o outro se arrependa para ser perdoado. A única chance das pessoas que te feriram compreenderem, aleluia, o perdão de Deus é que você a perdoe. Você precisa perdoar para que a pessoa compreenda. O perdão vem depois do arrependimento, irmãos. O perdão não vem depois, aliás, o perdão vem primeiro, depois vem o arrependimento. O arrependimento só vem depois que você perdoa. Quando você não perdoa, não há referência de arrependimento, e o pecado fica retido. Você está entendendo? Quando você não perdoa, você está tirando da outra pessoa a oportunidade dela se arrepender. Quem está entendendo? Pastor, mas não é fácil, né? O senhor está falando aí no púlpito, é bonito, mas na prática não é fácil. O que faz você não perdoar? É porque a pessoa não pediu desculpa? É porque a pessoa não reconhece que errou, não se arrependeu? É isso que impede você de perdoar? Não. Eu vou dizer o que é. Você é orgulhoso. Você não perdoa porque você está magoado. E você está magoado porque você é um carente mal resolvido. Engole aí. O perdão é o sacrifício em favor da comunhão. Eu vou repetir: o perdão é o sacrifício em favor da comunhão.
Deus não te chamou para fazer as coisas e nem viver em busca dos seus desejos, mas para você encontrar um lugar para fazer o que você foi chamado para fazer. E eu digo para você, dentro da comunhão precisa existir o perdão. Jesus orou para que eles estejam onde? Onde eu estiver, eles também estejam. Esse é o lugar. Onde eu estiver, Jesus, vocês também estejam. Esse é o lugar. Aleluia. Posso falar uma coisa aqui para encerrar? Agora eu vou encerrar. E vocês quiserem vir aqui, fiquem à vontade, tá? Vou encerrar. Agora sim. Por que você está aborrecido com a sua igreja? Você se aborrece com a sua igreja porque ela não tem o que você espera receber? É isso? Ou você deveria se aborrecer porque você é que não tem o que ela precisa? É uma miséria isso, que a pessoa fala, vou sair da igreja. Por quê? Porque lá não tem ar-condicionado, lá não tem estrutura, não sei o quê. Vou sair de lá porque não tem o que eu preciso. Olha que miséria. Devia ficar triste que você não tem para oferecer o que ela precisa. Falar, não, eu vou lutar, vou ficar e vou ajudar até que a igreja... Você está entendendo? É igual num casamento. O cara fica triste com a mulher porque ela não dá o que ele precisa. A mulher fica triste com o marido porque ele não representa o que ela precisa. E no final a gente deveria olhar para nós mesmos e ser o que o outro precisa e não o que a gente precisa. O nosso problema sempre é a nossa idolatria, irmão. Porque quando a gente anda na base do evangelho, e aí eu falo aqui para você, esse é o lugar. Você tem o perdão para oferecer, você tem a condição para oferecer, você tem o que for preciso para mudar a condição do ambiente. Você se torna luz. A nossa preocupação de não ter em casa deveria ser vergonhoso por não ter para oferecer. Mas a gente sente aquele sentimento ruim de não ter para nós mesmos. Eu estou vivendo as privações, uma luta, meu Deus do céu, que antigamente não comia picanha, aí veio o presidente e falou que ia ter picanha, não tem picanha, aí agora a gente tem que comer o miojo de picanha, miojo de picanha. Eu estou vivendo as privações. Aí tu fica triste, meu Deus do céu, tem que ficar triste de não ter para oferecer, de ter um parente, um vizinho, um amigo precisando e você fala, meu, de onde eu vou tirar? Cara, e a tristeza vem assim, fala assim, e eu queria ajudar. Senti a tristeza porque um filho de Deus, ele é abençoador de todos aqueles que o buscam. Isso é vergonhoso. Mas se você andar debaixo da luz do evangelho, irmão, eu garanto, você vai ter para oferecer. Todas as condições estão preparadas. Todas as condições estão preparadas, irmãos. O que eu faço, pastor? Segue tudo que Jesus falou, porque vai ser do jeito que ele falou. Segue o homem da água, que vai te levar para o dono da casa e que vai te mostrar o lugar. Você recebe? Vamos orar? Oh, aleluia. Briala surikandará machondarai. Eu amo a sua presença, Jesus.
Como é bom estar contigo, Deus. É. Uhum. Fazer só uma breve ministração, já entra no louvor já. Tá bom.
Beleza. Ouviu, hein? Dá lugar, hein?